Vamos resolver a questão 31. A questão 31 fala o seguinte: um marinheiro é responsável por uma máquina que aciona um conjunto de 3 polias de raios diferentes, conforme a figura acima. A escolha de qual polia deve usar depende da tarefa a ser realizada, uma vez que a velocidade angular do motor é sempre constante. Logo, a correia deve mudar de posição caso a tarefa exija maior ou menor velocidade. Se a tarefa exigir maior velocidade angular nas polias 2 e 3, assinale a opção que apresenta a configuração que o marinheiro deverá escolher. Eu achei essa questão um pouco confusa, mas vamos lá. Primeiro, a gente sabe que a velocidade linear, nesse caso aqui, que eles estão ligados por correia ou corrente, elas são as mesmas. Tá? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter V1, chama aqui de V, né, velocidade linear, V1 igual a V2 ou V3. Tá? Mas aqui eu vou botar V2. Tá? E a gente tem uma outra formulazinha falando sobre velocidade angular, que ela seria ômega 2, R2, no caso eu estou fazendo entre ômega 2 e ômega 3, né? Entre a polia 2 e 3. Então a gente tem aqui. O que eu vou ter, quando que eu vou ter maior velocidade angular? Nesse caso aqui. Eu já estou direcionando para a resposta para a gente não ter que fazer questão por questão aqui. Tá? Como eu vou ter um raio, quanto maior esse raio, maior vai ser a velocidade angular ômega 3, certo? Então, se eu pegar essa ligação aqui, ó, essa aqui, então eu tenho V1 igual a V2. E agora vamos fazer o ômega 2 em relação ao ômega 3. Eu tenho o raio 3, aqui embaixo dá, eu tenho que R3 é maior que R2. Tá bom? Então, o que acontece? Vou ter aqui, ó. Vou ter uma velocidade angular, ômega 3, R3, R2. O que acontece? Se eu fizer diferente, vou fazer aqui. Ômega 3, ômega 2, R2, R3. Aqui. Tá vendo que eu tenho um raio maior que o raio R2. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o quê? Uma velocidade angular menor. Já aqui eu tenho ao contrário, porque o raio 2 é menor, o R2 é menor. Então eu vou ter o quê? Uma velocidade angular maior. Então quando eu ligo a correia na polia 2, eu tenho uma velocidade angular maior, que é exatamente o que ele está querendo aqui. Tá bom? Então, vamos agora ver aqui um a um. Configuração 1. Polias, porque as polias 1 e 3 têm o mesmo raio? Não, não tem. Então essa aqui está errada. Configuração 2, porque as polias 2 e 3 são acionadas pela polia 1. Mas o raio da polia 2 é menor que a polia 3, diminuindo a velocidade angular. Não, exatamente ao contrário do que a gente viu. Configuração 2, ó. Polia 1 tem a mesma velocidade linear, ok. Elas estão ligadas aqui, ok. E o raio da polia 2 é menor do que a polia 3. Exatamente. O raio, ó, é menor. Então a resposta está certa. Vamos ver aqui a D. Configuração 1, porque a velocidade angular das polias 1 e 3 é a mesma. Não é, porque a gente já viu que depende do raio. E o raio da polia 1 é bem menor que o da polia 3. Bom? Mas a velocidade linear também não. Errado. Configuração 1, porque a polia 1 e 3 tem a mesma velocidade linear. Assim, as velocidades angulares também são iguais. A gente viu que não é. Então, a resposta certa é a letra C. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.